Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem brasileiro, um estudioso, que nos ajude a entender melhor o momento que vivemos no Brasil, no mundo, para que a gente possa atuar melhor, agir, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Paulo. E a gente está aqui hoje nas vésperas da reunião dos BRICS, e o governo Bolsonaro, muita coisa, eu acho que a gente falar do desempenho do governo Bolsonaro na economia e em outros aspectos também. E no meio dessa reunião, no início dessa reunião dos BRICS, acontece esse escândalo aí do Aerococa. Como é que você tem essa experiência toda internacional, avalia esse tipo de evento no início de uma conferência tão importante como essa? Acho que é uma contribuição inovadora do governo brasileiro atual para as reuniões do G20. Uma missão precursora que chega carregada com 39 quilos de cocaína. É normal, sabe, que os presidentes sejam antecedidos de missões precursoras, de delegações precursoras. Eu mesmo costumava fazer parte da delegação precursora, eu chegava antes nas reuniões do G20, dos BRICS, para preparar o terreno, discutir os temas, né? Mas eu não carregava nada desnecessário frisar, né? O que nós carregávamos eram os documentos, os papéis, as ideias, né? E acontecem coisas estranhas, viu? Não é? Mas desse nível de estranheza nunca tive notícia. Eu me lembro que uma vez em Cannes, na reunião de cúpula do G20, eu cheguei antes, como sempre chegava, e o pessoal do FMI, onde eu trabalhava na época, me colocou no hotel dos presidentes, no hotel onde ficaria a Dilma e os outros presidentes, primeiros ministros. E numa das noites que eu precisava dormir, no quarto ao lado estava um tumulto, mulheres, bebida, barulho, música. Aí eu, impaciente, bati na parede, assim, várias vezes. Né? Aí bateram de volta. Eu decidi não insistir na reclamação. No dia seguinte fui na recepção. Você acredita que a moça da recepção, indiscretamente, me confidenciou que eram seguranças do Obama? Olha só. Seguranças do Obama estavam, ainda antes da chegada do presidente americano, fazendo uma farra no hotel onde ficaria o presidente. Então você imagina a falta de critério, de profissionalismo dos seguranças do Obama. Então acontecem coisas muito estranhas. Mas nada? Mas nunca na história do G20 ou de outras conferências internacionais que eu saiba, uma missão precursora chegou com 39 quilos de cocaína. Então isso é uma desmoralização para o governo brasileiro. Infelizmente atinge o Brasil também. Porque no exterior vão dizer, olha, é Brasil. Vocês elegeram esse sujeito, então não me venham dizer que não é o Brasil, é o Brasil. Então, para nós é muito grave. É positivo que o presidente tenha soltado um tweet muito bem preparado, dizendo que vai fazer o possível para colaborar, para apurar as responsabilidades. Né? E é bem positivo também que o caso tenha caído nas mãos de autoridades estrangeiras, porque nós teremos uma chance de uma investigação possivelmente mais isenta do que se tivesse sido apreendido aqui. Eu não sei se a Espanha tem tratado de extradição com o Brasil. Se o sargento for investigado lá e se aplicarem os métodos lava-jato de investigação com delação premiada, é possível que a gente descubra muita coisa, porque, olha, eu vou dizer, qualquer pessoa de bom senso não precisa ter experiência nenhuma internacional para chegar ao que eu vou dizer aqui. Ninguém acredita que um sargento sozinho vai levar 39 quilos. Tem gente associada a ele, ninguém sabe quem é. O sujeito é do Rio de Janeiro, sou carioca também, não quero estigmatizar minha cidade natal, mas no Rio de Janeiro sabe-se que há muitas ligações do grupo político do Bolsonaro com milícias. Então pode ter coisa aí, só a investigação isenta poderá determinar. Né? Mas o Bolsonaro já chega chumbado no G20, já chega tendo que se explicar para a opinião pública internacional como é possível um fato tão inusitado, né? Então já é um handicap considerável para o novo presidente brasileiro na sua primeira cúpula, se não me engano. É a primeira, porque o Temer o convidou para ir, já eleito, na última, em Buenos Aires, e ele não aceitou ir. Então é a primeira. E ele vai se reunir com presidentes. Aliás, a agenda dele, contrariamente ao que a esquerda está dizendo hoje nas redes, está muito boa. Claro que isso não quer dizer que ele vai saber aproveitar, mas ele tem encontros com Macron, tem encontros com o Trump, com o Xi Jinping, com o Modi, tem uma cúpula, tem uma reunião informal dos líderes dos BRICS,
que é uma tradição, os 5 se reunirem à margem das cúpulas do G20, tradição inaugurada pelo Brasil, em Cannes, nessa mesma reunião que eu acabei de relatar o episódio singular, graças a Dilma, começou uma tradição dos líderes se reunirem não só nas suas cúpulas BRICS, que esse ano vai ser no Brasil, mas também a cada 6 meses à margem do G20. E se consolidou uma outra coisa interessante também que os jornalistas devem ficar atentos. Toda vez que os líderes dos BRICS se reúnem à margem do G20, eles soltam um comunicado, o que não era usual. E também foi o Brasil que, graças ao Brasil, que isso saiu, porque os indianos resistiam enormemente, é indelicado os BRICS reunirem à margem, ainda soltarem o comunicado adicional ao comunicado do G20, e nós conseguimos dobrar a resistência do Sherpa da Índia na época. E agora eu soube pelo nosso Sherpa, Sherpa dos BRICS, brasileiro, que vai haver, já estava em negociação algumas semanas atrás, quando eu estive em Brasília, um comunicado. Agora, os BRICS perderam muito sem o Brasil, com o declínio do Brasil. Não, o Brasil continua lá, mas não com a mesma força, desde o Temer, né? Então nós temos toda essa pauta aí, reuniões bilaterais, inclusive a mais importante de todas, que é Obama-Xi Jinping, né? Desculpe, Trump-Xi Jinping, a mais importante de todas, e quando os líderes dos G20 se reúnem, já há muito tempo que isso ficou claro para mim, o G20 se esvaziou. Se você olhar a pauta formal do G20, ela ficou muito burocratizada, depois que a crise passou, o auge da crise do Lehman e tal, né? Se burocratizou, se esvaziou. Mas sempre que os líderes dos principais países do mundo se reúnem numa só cidade, num só local, há conversas importantes. Não necessariamente conversas que vêm à tona, mas há. Então é uma ocasião importante para qualquer presidente que esteja estreando no palco fazer um bom trabalho. Resta saber se o nosso presidente tem condições de fazer isso. Infelizmente, não digo isso com nenhuma satisfação, acho que não. Não tem, porque não conseguiu se preparar ainda, não tem política externa, não tem direção, não tem estratégia, não tem tática, não tem nem disciplina para evitar que aconteça um escândalo como esse de 39 quilos de cocaína no segundo avião presidencial.